Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de História. Hoje trataremos sobre Getúlio Vargas, a Era Vargas. Getúlio Vargas tem livros e livros escritos sobre ele. Se for mesmo a história dele, você tem que passar dias e dias contando. Mas vamos tentar resumir aqui. Ele vai governar de 1930 a 1945, numa primeira fase, 15 anos, e depois ele vai voltar ainda ao poder e vai passar mais 4 anos, certo? Quando é que ele vai assumir o poder? Ele sobe o poder em outubro de 1930. No início ele fica como governo provisório, tá certo? E depois ele assume efetivamente. Getúlio Vargas, podemos dizer que ele é considerado a maior figura da história política do Brasil, tá certo? O governo tem início em 1930, com a Revolução de 1930, que a gente vai ver, porque nesse período nós já estudamos a Proclamação da República em 1889 e até 1930 é chamado de República Velha ou República Café com Leite. Esses termos eles são dados depois, inclusive no governo de Vargas, quando o pessoal começa a denominar de República Velha, até vamos dizer para menosprezar o regime anterior, o pessoal que estava anteriormente no poder, tá certo? Então ele vai assumir em 1930. Passos para uma revolução. Como é que se chegou a essa Revolução de 1930? Para as eleições de março de 1930, houve um racha entre as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais, que dominavam os rumos do país. Era assim, o presidente naquela época era o Washington Luiz, o presidente do Brasil. Ele era do Rio, mas ele foi eleito por São Paulo. E pela política do café com leite, vamos dizer, já que ele tinha sido eleito por São Paulo, ele tinha que apoiar um candidato de Minas Gerais. Mas o Washington Luiz ele não vai fazer isso. Ele vai apoiar Júlio Prestes, que era um político paulista, tá certo? Então, na situação da República Café com Leite, ele teria que apoiar um mineiro, mas ele apoiou um paulista. Aí o que é que vai fazer? Vai formar uma aliança liberal, unindo Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também a Paraíba. E vão lançar Getúlio Vargas presidente. Então vai ficar a disputa entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, tá certo? Mais uma vez, essa disputa foi feita através de fraudes eleitorais. As fraudes ela ocorriam dos dois lados, ok? Hoje em dia ainda tem um pouco de fraude, imagine naquela época, tá certo? Então a fraude era grande dos dois lados. Mas quem vai ser eleito é Júlio Prestes. Então Júlio Prestes é eleito presidente do Brasil para governar a partir de 1930. Só que é o seguinte, o grupo da Aliança Liberal que apoiava Getúlio tinha o quê? A oligarquia dissidente que queriam participar do governo, tá certo? Parte daqueles grandes fazendeiros que não estavam no governo queriam participar. Tinha a burguesia industrial que estava começando o Brasil assim, industrial um pouco, então aquele pessoal queria participar do governo. Tinha a classe média e os tenentes que nós já estudamos, que queriam também o poder. E tinha os operários que queriam melhores condições de vida. Então todo esse pessoal aqui, eles vão, vamos dizer, apoiar a Aliança Liberal, tá certo? Ao que vai acontecer, grande parcela da população urbana não se conformou e acusou com razão as falcatruas que ocorreram, mas ocorreram dos dois lados. Tudo levava a crer que a qualquer momento poderia haver uma revolução social. Então teve as eleições, Júlio Prestes ganhou, Getúlio Vargas perdeu, mas o Brasil estava preparado para qualquer momento ter uma revolução. Então, mas o que vai acontecer? Sempre tem um estopim, o fato que vai fazer com que ocorra determinada coisa que já está preparado para ocorrer. O estopim vai ser o assassinato de João Pessoa em 26 de janeiro de 1930. João Pessoa era vice na chapa de Getúlio, que havia perdido. Isso vai acontecer por quê? Vai envolver aqui João Dantas, que é um político da Paraíba. Vai envolver essa moça que é chamada de Anaída Beriz, que tinha um caso, era namorada, vamos dizer, tinha um caso com o João Dantas. E o que é que vai acontecer? Os partidários de João Pessoa, que eram oposição a João Dantas, eles vão invadir a casa de João Dantas, vão pegar num cofre lá cartas de amor mandadas por Anaída Beriz. E essas cartas de amor vão ser divulgadas nos jornais da Paraíba. Ok? E com isso vai ter a separação de Anaída Beriz e João Dantas. E João Dantas vai ficar, vamos dizer, com raiva da situação e vai lá e mata João Pessoa, que era o candidato a vice. Aí vai ser o estopim para a Revolução de 1930. João Dantas assassinou João Pessoa por motivo pessoal.
No entanto, os partidários da Aliança Liberal utilizaram o episódio como pretexto para iniciar a revolução. Isso aqui é outra foto de Anaída Beiriz, que vai participar também dessa situação, porque ela seria, vamos dizer, a namorada de João Dante. Aí temos aqui, ó, a morte do vice de Vargas, João Pessoa serviu de estopim para a revolução. Então o pessoal vai acusar a oposição de ter mandado matar, vamos dizer, João Pessoa, e vai começar uma revolução no Brasil. Getúlio Vargas e seus partidários organizaram um golpe que em outubro de 1930 tirou Washington Luiz do poder e colocou Getúlio Vargas. 3 de novembro de 1930, data que ficou registrada como sendo o fim da Primeira República. Aí o governo provisório vai ter um período em novembro de 1930 que Vargas vai assumir o poder. E ele, por cerca de 4 anos, ele vai governar provisoriamente, sem uma nova Constituição, tá certo? O período de Vargas foi mais ou menos assim, ó. Governo provisório, de 1930 a 1934. Governo constitucional, que vai ser feita uma Constituição, uma nova Constituição do Brasil, em 34, tá certo? Então, de 34 a 37, ele vai governar com essa Constituição. E, de 37 a 45, ele vai dar um golpe dentro do golpe e vai assumir como Estado Novo. Ele vai ser uma ditadura aqui no Brasil. A centralização do poder. Vargas, quando assume o poder, ele vai centralizar. Tudo vai passar pelas mãos de Vargas. Ele vai ser um presidente centralizador, tá certo? Com a vitória na Revolução, os tenentes, aqueles tenentes, muitos deles se tornam interventores nos estados. Então aqueles estados, os governadores, vamos dizer, são substituídos por interventores. E esses interventores, em grande parte, vai ser tenentes. Reações contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Inconformado, São Paulo, porque São Paulo vai perder as eleições, né? Júlio Prestes era o candidato, apoiado por Washington Luiz, vai ganhar as eleições, mas não vai assumir. E quando Getúlio Vargas assume, ele vai entrar em atrito com São Paulo. Então tem várias situações que para o estado de São Paulo, ele vai colocar, por exemplo, para ser o governador lá, uma pessoa que os paulistas não queriam. Então a situação vai se agravando entre Getúlio Vargas e o estado de São Paulo. Isso aqui vai culminar que em 1932 vai ter em São Paulo a Revolução Constitucionalista. Como o próprio nome já diz, os paulistas queriam uma Constituição que Getúlio Vargas ainda não tinha feito. Então vai ser um movimento que visava a retomada do poder pela oligarquia. Frente Única Paulista exigia o fim do governo provisório, convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e eleições gerais no país. Essa revolução ela demora 3 meses, mas Vargas termina conseguindo derrotar os revoltosos paulistas. Temos aqui uma fotografia, soldados paulistas em trincheiras na cidade de Silveiras, São Paulo. E após essa revolução, Vargas, diante da situação do país, ele vai fazer a Constituição de 1934, onde vai ter várias modificações em relação àquela Constituição de 1891, que era a Constituição da República. Aí vai ter lá, mulheres vão poder votar, o voto passa a ser secreto, que na República Velha era aberto, obrigatoriedade de voto para maiores de 18 anos, obrigatoriedade de serviço militar. Então tem várias situações no país que vai modificar com essa Constituição de 1934. Foi a partir dessa Constituição que surgiu a Justiça do Trabalho, o salário mínimo, a proibição de trabalho infantil, a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas e descanso semanal. Entre outros, esse outro motivo, Getúlio Vargas é conhecido como o pai dos pobres. Ele fez muitas leis que beneficiou realmente os mais pobres. Durante o governo de Getúlio Vargas vai acontecer um fato chamado de intentona comunista. O que é essa intentona comunista? Foi uma insurreição promovida pelo Partido Comunista Brasileiro com o objetivo de derrubar o presidente Getúlio Vargas e instalar um governo socialista no Brasil. O PCB era formado por militantes e sindicalistas, era uma das principais articuladoras da Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento aqui, ele vai ocorrer principalmente em 3 cidades, Natal, Recife e Rio de Janeiro. Inclusive em Natal, o pessoal ligado ao Partido Comunista assumiu o poder por alguns dias ainda. Depois veio as forças da situação e dominaram, mas aconteceu deles assumirem por alguns dias o poder em Natal.
Também no governo de Getúlio Vargas é criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, ele tinha dois objetivos principais, entre outros. Ele vai controlar a imprensa, tentar controlar a imprensa, tá certo? E ele vai também divulgar a imagem de Getúlio Vargas, aquela ideia salvador da pátria, pai dos pobres. Isso tudo vai ser divulgado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, tá certo? Então ele vai controlar a imprensa, vamos dizer, a divulgação, rádios, jornais, do que se fala sobre Vargas, e vai divulgar a imagem de Vargas como sendo o salvador da pátria e o pai dos pobres. Propaganda, o Ministério da Educação, adoção obrigatória de instrumentos de difusão da ideologia do governo, livros. Então temos ali a imagem que era de um livro da época, de Getúlio Vargas, com alguns alunos, vamos dizer, todos sorridentes para mostrar a imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres. Em 1937, Getúlio Vargas é o presidente, mas ele vai dar um golpe de Estado. Esse golpe de Estado, ele se dá por quê? Esse capitão aqui, Olímpio Mourão Filho, tem várias versões sobre esse plano COI, mais o dado é o seguinte, Olímpio Mourão, ele vai divulgar esse plano COI, que seria um plano que os comunistas estavam tentando tomar o poder, já tinham feito uma tentativa antes, mas era um plano escrito lá, que ele colocava que os comunistas estavam tentando tomar o poder, iam tomar o poder, tá certo? Existia esse planejamento. O que é que vai acontecer? Getúlio Vargas, diante dessa situação para ele vai decretar o Estado Novo, ele vai dar um golpe e vai assumir o poder, e aí cessa todos os direitos. Ele vai governar como ditador, certo? Esse plano, constatou-se que depois de certo período, constatou-se que esse plano ele era falso, foi uma mentira, tá certo? Assim, nos livros, não fica meio duvidoso se Vargas sabia que era mentira ou não, tá certo? Então tem que se aprofundar mais para saber. Até agora eu não encontrei se é verdade ou se Vargas sabia ou não. O plano era mentiroso, mas se Vargas tinha conhecimento ou não. Constituição de 1937, chamada de a Constituição Polaca, porque era baseada na Constituição da Polônia. Nessa Constituição vai mudar o Brasil. Por quê? Característica autoritária e centralista. Vai ter um Estado racional, cria espaço para a burocracia. Vai ter intervenção na economia e vai ter o corporativismo para a área sindical. Então Vargas, a partir de 1937, ele já era centralizador, mas a partir daí ele passa a controlar tudo. Ele tem o lado bom e o lado ruim de Vargas. O lado bom, que em 1943 ele vai decretar a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. E vai dar aquilo que a gente já viu, férias remunerada, fixação do salário mínimo, jornada diária, licença paternidade, etc. Então isso aqui foi muito importante, criação da CLT. Nesse período de Vargas, o que mais funcionava era o rádio. Tinha a Hora do Brasil, que ainda hoje tem, de 7 da noite. Então ali Vargas divulgava tudo que ele estava fazendo para o Brasil e até o que não estava fazendo para mostrar que ele era o pai dos pobres. E o pessoal não tinha televisão, a televisão estava começando, vamos dizer, vai começar pouco tempo depois, todo mundo escutava nos rádios. Temos aqui, só para o pessoal ter ideia como era aquela época. Todo mundo na rádio. Aí o que é que vai acontecer? Nesse período aqui de Vargas, nós estamos tendo, no final do governo Vargas, a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai lutar ao lado dos aliados, Estados Unidos, França e Inglaterra. E vai derrotar os países totalitários, principalmente a Alemanha e a Itália. E o que vai acontecer? O pessoal vai questionar, derrotamos ditadores e temos um ditador no Brasil. Então, os militares, eles vão se reunir com apoio de parte da população e da elite, tá certo? E vai derrubar Getúlio Vargas. Me aguarde que eu volto e nos braços do povo. Em 29 de outubro de 45 ele sai do poder, mas em 1950 ele vai se candidatar a presidente e vai se eleger presidente. O pai dos pobres. Getúlio Vargas era chamado pelos seus simpatizantes de o pai do pobre, fase da Bíblia, do livro de Jó, e título criado pelo seu DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, enfatizando o fato de Getúlio Vargas ter criado muitas das leis sociais e trabalhistas brasileira. Então Getúlio Vargas é um dos maiores nomes da história do Brasil, fez muita coisa pelo povo, mas governou como ditador um certo período. Beleza, pessoal? Então assim encerramos essa aula. Até a próxima.